Olá! Se você quer aprender a fazer uma ficha de Ordem Paranormal ou jogar Ordem Paranormal, você veio parar no lugar certo, tá bom? Eu sou o Blitai e essa semana aqui no canal a gente vai fazer ficha atualizada de todos os sistemas que já passaram aqui pelo canal ou que eu tenho. Então, se você quer saber, já acessa o canal, não esqueça de se inscrever, de dar o like, de comentar, porque esses vídeos, né, de ficha são muito pedidos e eu vi que realmente pouca gente tá disposta aí a fazer e quem começa a jogar tem muita dúvida. Então, vamos aqui fazer uma ficha de Ordem Paranormal em 2025, né, atualizada com tudo aí pra vocês. Maravilha? Então, se você puder também, clica no botão Seja Membro, vire membro aí por apenas R$3, você ajuda muito o canal. Sem mais enrolação, vamos nessa, porque fazer uma ficha de Ordem Paranormal, na verdade, é bem fácil, mas ela exige um pouco de atenção e o vídeo provavelmente vai ficar maior do que de costume. Primeiramente, você precisa, óbvio, né, do livro de regras. Existe uma classe especial do sobrevivente, no suplemento Sobrevivendo ao Horror, que a gente já falou muito aqui no canal. A gente tem uma playlist completa de Ordem Paranormal e Sobrevivendo ao Horror, links na descrição, e lá eu ensino, né, na playlist de Sobrevivendo ao Horror, eu já ensino a jogar de sobrevivente, a fazer uma ficha de sobrevivente. Vou deixar o link aí pra vocês. Aqui a gente vai fazer de Ordem Paranormal o livro de regras base. Maravilha? Vamos nessa então. Primeiro você precisa ter o livro de regras e uma ficha automática. Ah, é onde eu consigo uma ficha automática? Onde tem? Todo mundo me pergunta, né, sempre. Galera, ficha automática lá no site da própria Jambô. Inclusive, se você não tem o livro de regras de Ordem Paranormal, você pode comprar com desconto utilizando o nosso cupom SCARAB em qualquer produto no site da editora Jambô, sem você ter que pagar nada, mas por isso você ajuda o canal. Então tá, então tem a ficha aqui, né, bonitinho, já coloquei um nome e a gente vai analisar. Existem dois jeitos de fazer ficha, né, que eu sempre falo. Um deles é o jeito que o livro propõe, então se vocês derem uma olhada no sumário do livro, vocês vão ver que ele fala, escolha primeiro a origem, distribua os pontos e tal, e tem um jeito que eu faço. E como o canal é meu, eu vou fazer do jeito que eu faço, que eu acho muito mais objetivo e dá mais certo. Que é como? Escolhendo primeiro a classe. Galera, é óbvio, se você vai jogar com o seu time, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar na composição do time. Pô, o time já tem um especialista, já tem um ocultista, ou vice-versa e tal. Então você tem que se encaixar no time, né? Não adianta você ir criando qualquer coisa. Imagina se você pega uma origem, sei lá, policial que dá mais 5 de defesa e o seu personagem nem vai usar a defesa, porque a ideia dele é nem ser atacado, uma parada assim. Então, tipo, tem coisas que não fazem muito sentido, então a gente vai fazer isso. Como teoricamente, né, as pessoas têm mais dificuldade em jogar de ocultista, eu vou fazer aqui hoje para vocês uma ficha de ocultista, mas eu sou main combatente, né, vocês estão ligados. Mas vamos fazer aqui uma ficha então de ocultista para vocês, para não ter dúvida, tá? Então, primeira coisa, vamos pensar assim, campanha de 10% de Nex, vamos começar ali, também ocultista. Então, a gente coloca aqui, né, primeira coisa, classe. A gente vem na classe, manda o ocultista, Nex. O Nex vai ser de 10%. Deixa eu ver se foi. Foi. Aqui ele tá com a configuração, né, mostrando 1, mas tá 10, não tá certo. E aí, aí sim a gente vai escolher a origem e distribuição de pontos. O ocultista, ele tem atributos bem objetivos, né? Ele utiliza muita coisa relacionada à presença, ele utiliza muita coisa relacionada à vontade. Então essas perícias, elas são meio que fundamentais, a vontade é com presença. Eu fiz uma redundância aqui. Então é muita coisa com presença e intelecto, né? Intelecto também acaba sendo muito bom. Mas presença, realmente, eu acho que, na minha opinião, é o atributo forte ali do ocultista. Então a gente vai realizar agora sim a sequência, né? Depois que escolhemos isso, a gente vai escolher a origem e também a distribuição de pontos. Então é importante você lembrar primeiro, quais são, né, as origens. Lembrando que o suplemento ele trouxe várias origens novas, mas aqui pra gente não perder tempo, eu vou direto em alguma coisa para não ter problema. Eu vou escolher aqui o ocultista arrependido. É uma origem que eu acho muito legal, principalmente para ocultista, porque a habilidade dela, eu considero ela boa. Né? Você começa com metade de sanidade normal, mas, né, paciência, eu gosto dessa origem. Então a gente vem aqui e seleciona o cultista arrependido aí. O cultista arrependido ele dá algumas coisas já pra gente que é bem interessante. Toda origem, né, ela dá 2 perícias treinadas. No caso aqui a gente começa com ocultismo e religião. Aí a gente vem aqui na ficha e já preenche. Então, ocultismo a gente começa como treinado, mais 5. E religião a gente vem aqui e coloca também treinado. Quer dizer que a gente já tem um bônus de mais 5 nessas perícias. E ele tem a habilidade, né, traços do outro lado, que você possui um poder paranormal à sua escolha, perdendo sanidade. Então a gente vem aqui em habilidades e preenche, né?
já tem aí a habilidade preenchida de traços do outro lado. A gente vai colocar certinho a parte da sanidade, mas em breve. Uma vez que a gente escolheu a origem, vamos lá escolher os atributos. A gente volta aqui no sumário sempre, atributos. E aí ele fala o seguinte, né, ó, você começa sempre com um ponto em cada atributo, então você vem aqui na ficha e já coloca um ponto em cada um, que é o que você tem de nascença, né, digamos assim. E aí você tem 4 pontos para distribuir, sendo que nenhum deles pode passar de 3 aqui nesse início. Então vamos lá, eu vou colocar já logo de cara 2 em presença, que deixa a gente com 3. Depois eu vou colocar 1 em intelecto, que deixa a gente com 2. E aí eu tenho mais um ponto para distribuir, que eu vou colocar aqui, por exemplo, em vigor, deixando a gente com 2 de vigor. 3 de presença, 2 de intelecto e 1 de agilidade. Sendo um ocultista, talvez seja interessante você, por exemplo, deixar força com 0 para colocar mais um aqui em intelecto. É um combo interessante que o livro te permite fazer, caso você ache interessante, tá bom? Então, pontos distribuídos, a gente já tem aí os nossos dados, né? Os famosos dados que ele coloca, ele roda aqui com esses dados. Então, por exemplo, por que isso? Vamos supor que eu vou rolar um teste de diplomacia. Eu vou rolar com presença. O diplomacia ele não precisa ser treinado, né? Vocês vão ver aqui que tem algumas perícias que elas estão com um asterisco, uma estrelinha do lado do nome. Isso significa que você só pode rolar ela se você for treinado nela. No caso, diplomacia, eu não sou treinado nela ainda, tá vendo? Mas ela não tem um asterisco, isso quer dizer que eu posso rodar ela, tá? Mesmo não sendo ali treinado, só que eu não vou ter bônus. Eu vou ter só meus dados de presença, que no caso são 3, então só serão 3 dados. Maravilha? É isso aí basicamente que significa. Então distribuímos pontos, né? Maravilha. Agora sim a gente volta lá para a classe para terminar a nossa ficha. Vou vir aqui para o ocultista e aí a gente tem que ver, ó, vida, pontos de vidas iniciais. Então a gente tem 12 pontos de vida mais vigor a cada nex. Como a gente tem 10 de nex, isso aqui vai ser um pouco acima, mas vamos fazer nex a nex para não ter problema, tá? Sempre recomendo vocês fazerem nex a nex. Então, pontos de vida, a gente começa no 5% com 12, mais o vigor, que é 2, então, portanto, seria 14, certo? Esse aqui seria o nosso ponto de vida real. E aí, como a gente tem 10% de nex, a gente ganha 2 de PV mais vigor por cada nível de exposição. No caso, a gente vai ganhar mais 4, totalizando aqui 18 pontos de vida, certo? Acho que nenhuma dúvida até aí. E depois a gente continua. Então, vem aqui PE, a gente começa com 4 pontos de PE, que são pontos de esforço que a gente utiliza para fazer rituais, mais presença, né? Utiliza para rituais, habilidades, um monte de coisa. Então, 4 mais presença dá 3, então, portanto, né, 7 pontos aí de presença em 5% de nex. Mas como a gente está 10% de nex, a gente ganha mais 4 mais presença no novo nível de exposição. Isso dá pra gente mais 7. Então, a gente vai começar aqui com 14 pontos de esforço. Eu não errei, né? 4, 5, 6, 7. Tá certo. Sou meio ruim de matemática, né? Tudo bem. É isso. E aí depois vem a sanidade. Aqui eu tenho um detalhe especial, porque como a gente pegou a origem cultista arrependido, a gente vai ter que dividir a nossa sanidade. Vocês vão ver aqui que a gente começa com sanidade inicial 20 e ganha 5 de sanidade a cada nível de exposição. Como a gente começa com 20 e a gente tem a metade dela, isso significa o quê? A gente começa então com 10 de sanidade. Como a gente tem 10% de nex, a gente ganha mais 5 a cada novo nível de exposição, e aí vai para 15. Galera, a metade da sanidade é só quando você cria o personagem, então é só nesses 20 iniciais. Depois, quando você upa o nex, você não corta a sanidade. Isso era uma dúvida que muita gente tinha, né, lá atrás, quando o sistema foi lançado, mas que já foi esclarecida pelos criadores, e realmente assim funciona. Maravilha? Então é isso. Então temos aí 15 de sanidade, é pouco realmente, mas é o que tem. E aí vamos terminar primeiro, então, de distribuir as perícias. A gente começa treinado aqui em ocultismo e vontade, mais uma quantidade de perícias à sua escolha igual a 3 mais intelecto. Então, ocultismo a gente já tem, ocultismo e vontade. Nesse caso, varia muito de mestre para mestre. Eu, por exemplo, quando vou mestrar Ordem Paranormal, eu permito que os meus jogadores escolham outra perícia quando eles recebem uma perícia repetida. Nesse caso, como a gente tem a origem ocultista arrependido, a gente já recebe o ocultismo de treinado. Aí vai depender do seu mestre, você tem que conversar com ele se ele vai permitir ou não. Eu permito. Nesse caso, então, além de aqui de vontade, eu permitiria o meu jogador escolher outra coisa. Então a gente vem aqui e treina à vontade, mais 5, e eu permito outra coisa. Então eu vou colocar para o jogador, por exemplo, ele vai escolher a reflexo. Aqui. Mais 5 ele é treinado em reflexo.
E aí a gente pode escolher mais 3 mais intelecto. Então a gente tem 3 de intelecto, a gente pode escolher mais 6 perícias. Então vamos lá. O que eu acho importante aqui? Iniciativa, eu acho bem importante. Cadê? Então vamos por treinado. A gente tem 6, hein? Lembrando agora 5, né? Eu vou colocar também investigação, que é com inteligência, e a gente tem uma inteligência considerável, então vale a pena pegar. A gente tem intuição, também eu acho interessante. E a gente também vai pegar, vai depender do que a gente for lutar. Se a gente for lutar arma corpo a corpo, a gente vai pegar a luta. Se a gente for atacar à distância, vai pegar pontaria. Então vamos de pontaria aqui só para garantir. Tem mais 3 perícias ainda disponíveis para serem pegas. Vou pegar a religião, acho que... já peguei, né? Vou pegar sobrevivência, que eu acho ela importante também. Diplomacia, né? Vamos de diplomacia. É isso, galera. A gente pode pegar 10 perícias, né? Eu tinha passado um aqui na minha conta, né? Me confundi, mas eu tirei, tá? Eu tirei atualidades e deixei todas as outras pra gente totalizar essas 10. Por que 10? São 2 da origem, 2 do ser ocultista, né? Quando você escolhe a trilha ocultista, a classe, perdão, ocultista, e o restante, né? Mais 6 da nossa inteligência, mais a quantidade aqui de perícias que ele permite, que é 3 mais intelecto, então mais 6, tá bom? Por isso são 10 perícias iniciais que a gente escolhe, foi exatamente isso que eu fiz. Agora é só finalizar, a gente vem aqui, escolhe o ocultista, então a gente vai ter em 5% escolhido pelo outro lado. O escolhido pelo outro lado é o que a galera às vezes se confunde, né? O que ele significa? É o seguinte... Ele fala o seguinte, que você pode lançar rituais de primeiro círculo e que a cada Nex novo você vai poder escolher um ritual novo. Ele fala assim, você começa com 3 rituais de primeiro círculo e sempre que avançar de Nex pode pegar um novo. Então nesse caso a gente começa com 4 rituais, 4 rituais importantes. Então você vem aqui em sumário, vem aqui na parte de rituais e você vai escolher rituais de primeiro círculo. Que você acha interessante, já mais ou menos alinhado ali com os elementos que você quer. Quais são os rituais que eu recomendo de início? Eu não vou colocar na ficha, tá? Mas eu vou indicar para vocês os que eu acho mais interessante aí de primeiro círculo. Inclusive tem um vídeo aqui no canal antigo, mas bem legal, falando sobre os rituais. O primeiro deles, né, é o cicatrização. Ele é uma cura em potencial muito importante, então acho legal, eu pegaria a cicatrização. Porque você conseguir nerfar o seu inimigo vai ser interessante pra luta, principalmente nos necks mais avançados, né? Então tem vários aqui que fazem isso. O Definhar, ele deixa o inimigo vulnerável. Espirais da Perdição também é interessante porque dá penalidade no ataque, é muito bom Espirais da Perdição. Enfim, rituais desse sentido são interessantes. Pra você, se você for um ocultista focado em dano, amaldiçoar a arma pode ser bem interessante, pode ser legal. Ou amaldiçoar a arma aqui de energia, né, também pode ser interessante porque ele comba com amaldiçoar tecnologia, que você ganha um modificador a mais na sua arma. Então os rituais realmente você tem que parar, dar uma lida neles, né, e ver o que você acha mais interessante. Terceiro olho, ali em conhecimento, também pode ser um ritual bem legal para você que quer ter um poder de detecção, um suporte maior aí pro seu time, para vocês se prepararem antes da batalha e não serem pegos de surpresa. Eu começaria com o quê? Eu começaria com cicatrização, começaria com espirais da perdição, começaria com amaldiçoar arma e talvez ali para ter um embaralhar ali para ter uma defesa, tá? São esses 4 rituais que eu particularmente começaria. E por fim, mais ou menos importante, a gente não pode esquecer lá da nossa origem que ele dá um poder paranormal pra gente, tá? Isso é bem legal. Poder paranormal é o quê? Você vai descer lá na parte de rituais, tá lá pra baixo de novo, para escolher um poder paranormal à sua escolha. O poder paranormal ele é muito bom, só que ele tem uma penalidade, você sempre tem que ficar atento a ela, né? Então vem aqui em cima de rituais, tem poderes paranormais de várias coisas diferentes que você pode escolher. Inclusive, você pode escolher aprender um ritual a mais, tá? Ao invés de um desses aqui de elemento, você pode escolher mais um ritual, é uma possibilidade. Eu vou pegar aqui, tem uns que eu gosto muito, né, tem muitos de sangue que são interessantes, que vale a pena você pegar, por exemplo, sangue de ferro ele aumenta bastante a vida, né, para quem é ocultista, eu acho ele bem interessante esse poder, mas para ocultista, né, normalmente a galera gosta muito de morte, porque morte acaba sendo bem interessante. Então, por exemplo, você pode encarar a morte, é um poder legal. Tem muito, só que você tem que dar uma olhada em 2 coisas. Você tem que olhar primeiro o requisito, né? Tem alguns aqui que eles têm pré-requisito morte 1. O que significa isso? Significa que você já tem que ter um poder de morte. Nas minhas campanhas eu tenho uma regra de ouro que qualquer coisa de morte já cumpre o requisito. Então, por exemplo, se o jogador ele tem um ritual de morte, eu já permito que ele pegue um poder de morte de requisito 1, porque ele já tem um ritual de morte. Mas aí isso varia muito de mestre para mestre. A regra qual que é?
você precisa ter um poder de morte antes de ter esse, tá? A regra do livro é essa. Aí vai muito do seu mestre. Então, tem alguns que você pode escolher sempre pensando aí na questão do pré-requisito, tá? Aqui, por exemplo, o afortunado a galera gosta bastante, né? Que você pode rolar novamente quando tira 1, se não for um D20. Enfim, tem vários poderes interessantes. Também cabe dar uma lida dependendo do combo que você quer fazer. Então, você não pode esquecer, né? No nosso caso aqui dessa ficha, de escolher 4 rituais mais o poder de poder paranormal da sua origem, tá bom? E aí, por fim, tem os equipamentos, tá? Os equipamentos vai depender muito também do seu mestre. Porque se você der uma olhada aqui na parte de equipamentos do jogo, existe uma coisa no Ordem Paranormal que se chama patente. E aí, aqui ó, aí depende muito da patente que o seu mestre vai dar para a campanha. Normalmente, né, numa campanha de 10% de Nex, que é o nosso caso imaginário aqui, hipotético, a patente recomendada seria recruta, porque são 10%. Nesse caso, o recruta ele pode ter 2 itens de categoria 1, e aí cabe você a escolher, né? O ocultista ele tem uma questão que é um pouco chatinha, né? Você precisa ter componentes ritualísticos para utilizar os rituais. Eu, como mestre, também, né, nos meus jogadores, eu permito que eles tenham um componente ritualístico e utilizem esse componente para todos os elementos. O livro, em regra, né, a regra seca do livro é o seguinte, você precisa ter um componente ritualístico de cada elemento. Então, dependendo dos rituais que você for pegar, você vai conseguir pegar só componente ritualístico, né, que é um item paranormal, e não tem muito o que fazer ali, né, tem que pegar e selecionar, e é isso. Tipo, não tem como você fugir, né, dos componentes ritualísticos. Então, é isso, tá? Não tem segredo. Tem que pegar e é isso. Então, depende... Você olha bem primeiro ali os elementos, né? Dos rituais que você pegou. E aí, dependendo dos elementos que você pegou, você precisa pegar um componente ritualístico aqui da página 66 para conseguir utilizar os seus rituais. Tá bom? Depois disso, você tem algumas possibilidades de item. Lembra que lá a gente tinha 2 itens de categoria 1, né? Tem algumas possibilidades de item que você pode pegar que podem ser interessantes. Se você pegar uma arma de fogo, você também precisa pegar munição. Então você já vai gastar espaço nisso também, é importante pensar. O que poderia ser uma alternativa útil para o ocultista que eu acho bem legal? Seria você pegar aqui as opções de vestimenta, tá vendo? Uma proteção, se der para pegar também, né? Uma proteção leve aqui é interessante, porque ela vai aumentar a sua defesa, mas você tem que ficar de olho no seu espaço, né? Do inventário, que pode ser um problema. Mas o que é interessante? É você pegar utensílio e vestimenta. Utensílio e vestimenta, eles são itens que aumentam seus bônus. Então, por exemplo, você tem um utensílio ali que utiliza na hora de fazer rituais, para ele te dar um bônus de ocultismo, pode ser muito interessante. Você tem uma vestimenta diferenciada, que vai te dar um bônus ali também em algum atributo. Por exemplo, eu tô de terno, então eu tenho um aspecto social mais interessante, né? Meu personagem usa terno, então ele tem um bônus de diplomacia, por exemplo. Pode ser interessante também, tá? Você utilizar esses 2 aqui ao invés de pegar armas, até porque o ocultista, ele não utiliza realmente na prática muitas armas. Se você quer ser um diferentão aí, eu recomendo você fazer isso, né? Pega um utensílio e uma vestimenta, 2 de categoria, fechou ali, e o resto você vai atrás de preencher o seu inventário com itens sem categorias e que ocupam 1 de espaço. Sempre bom lembrar de algumas coisas, né? Nós temos a mochila militar, que ela te dá mais espaço, mas ela é de categoria 1, então se você quiser mais itens de categoria 0, como granadas, por exemplo, a granada de atordoamento que não tem categoria, pode ser interessante, vai depender muito da campanha que você vai jogar, tá? Tô aqui para deixar as dicas. Então é isso, aí você vai preencher bonitinho, né? Aqui já tá tudo preenchido essa parte principal, a parte de proteção, né? Se você optar por pegar aquela proteção leve de categoria 1, você coloca aqui que você tem esse colete leve, para ele também vai aumentar aqui a sua defesa, né, do equipamento. Você colocaria aqui na parte de equipamento, vamos supor se ele dá mais 5 de defesa, ou coisa do tipo. Importante, né, ele não somou aqui na ficha automática, mas ele dá agilidade. Então, por exemplo, aqui se eu tivesse pego uma proteção leve, ficaria 16, porque é 10 mais agilidade que é 1, mais o equipamento que é 5, né? Eu nem sei se é 5 mesmo, na real, tô falando, mas eu acho que é 5, tá certo. Você vai anotando aqui suas coisas. Então, tem o ataque da arma. Aí você vem e coloca aqui, revólver, um D12, o dano, né, o seu teste, enfim, vai preenchendo a ficha. E aqui nas habilidades rituais você lista os seus rituais que você pegou e também as próximas habilidades. E por fim, não menos importante, né, é a trilha. A trilha do seu ocultista, se a gente está fazendo aqui de 10%,
você vai vir aqui na parte do ocultista e escolher a trilha que você quer. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre todas as trilhas, mas eu vou ser bem objetivo, né? Você está começando em Ordem Paranormal. O mais seguro é você pegar um ocultista graduado. O graduado ele vai ter bastante rituais e você vai conseguir fazer uma jogada mais safe ali, né? Menos arriscada, digamos assim, mas você pode jogar com o que você quiser, obviamente, é bem tranquilo. O graduado você vai ter já essa habilidade de 10% de Nex, que é o saber ampliado, que você aprende um ritual de primeiro círculo. Toda vez que você ganha acesso a um novo círculo, você aprende um ritual adicional. Então você vai conseguir pegar rituais a mais, né? O graduado, inclusive, é uma trilha de ocultista que consegue, de fato, chegar a ter todos os rituais do livro base, é bem poderoso. Então, é isso, né? Fica a minha dica aí para vocês, e aí você vai aqui em habilidades, né? Adicionar a sua habilidade também aí do Nex 10%, saber ampliado. Se você não quer utilizar a ficha automática, existem outras opções, que eu vou deixar a recomendação aí para vocês, que você pode utilizar. Uma delas, sem sombra de dúvida, é o Cris. Já tem um vídeo aqui no canal bem legal que a gente fala sobre ele, e agora eles vão mudar, né, para o portal RPG, que vai ser tão interessante quanto. Aqui no Cris você pode utilizar para fazer suas fichas de Ordem Paranormal de um jeito mais automático e fácil, né, de ser feito. Então fica aí a minha recomendação, e agora eles vão pro portal RPG, né, que vai facilitar bastante a vida da galera. Eu vou trazer um vídeo só apresentando o portal RPG para vocês. Tá bom? Espero que você tenha curtido, deixa o like, se inscreva no canal, um abraço e tchau, valeu!